Beleza, então, quando você fala essa questão de consciência e de tudo que a consciência acaba reverberando nos espaços que a gente permeia, é interessante porque na teoria sistêmica, o Bert Hellick fala o seguinte, que a gente tem três tipos de consciência, que existem três tipos de consciência. Uma delas é a consciência individual. Então, é a minha consciência de Gleice Arruda, é a consciência da Reni, é a consciência de cada pessoa que está aqui com a gente e assim por diante. Então, é a consciência do ser único, da pessoa, desse indivíduo, né? Só que esse indivíduo, como você falou, Rênia, ele está em diversas e diferentes situações e relações. E aí, em cada relação que a gente está, a gente vai para a consciência de grupo. Por exemplo, nós duas somos Theta Healers, nós somos instrutoras de Theta Healing, que é uma técnica, que é uma ferramenta. Isso quer dizer que tanto você quanto eu estamos na consciência coletiva, na consciência desse grupo de pessoas que são Theta Healing. Por quê? Porque dentro desse grupo existem as normas que são específicas desse grupo e que com certeza são diferentes de outros grupos. Tem ali os procedimentos, o que nós podemos fazer e o que a gente não pode fazer. E para que a gente pertença a essa consciência, a gente precisa seguir esses critérios para fazer parte daquele grupo. E é interessante, Rênia, que quando nessa consciência, pertencendo a essa consciência coletiva, se a gente faz alguma coisa que está em desacordo com a consciência desse grupo de Theta Healing, o que vai acontecer? A gente se sente mal. E aí é interessante, é uma coisa assim que dá uma reflexão profunda, é a questão da gente ficar nessa dualidade de certo e errado. Então, o que acontece? Nessa consciência coletiva, não importa, né, entre aspas, o que seja certo ou errado. O que vai ser feito é aquilo que consta na consciência desse grupo. É isso que a gente vai fazer. E aí, muitas vezes, assim, é uma coisa até que soa, assim, de uma maneira estranha, mas se a gente parar para pensar, é numa família onde pai, mãe e os filhos vivem, por exemplo, vamos falar que eles vivam, eu vou usar esse termo, vamos falar que eles vivam ali debaixo do viaduto. Então, é uma família que vive, que mora, que o lar deles é ali debaixo do viaduto. E nessa família, na consciência coletiva dessa família, o que acontece? Eles sobrevivem a partir de roubos. Então, quando eles voltam para casa, vamos falar que à noite eles se reúnem lá nesse local onde eles costumam sobreviver. E aí a mãe diz assim, olha aqui o que eu trouxe para casa hoje. E ela mostra, por exemplo, um celular. Aí o pai diz assim, olha o que eu trouxe hoje, olha o que eu consegui. E aí ele mostra, por exemplo, uma bolsa de uma mulher que ele conseguiu roubar. E aí, vamos supor que cada um dos filhos, são 3 filhos. Vamos imaginar que seja uma família lá de pai, mãe e 3 filhos. E aí, um dos filhos diz, olha o que eu trouxe. E ele levou um tênis. Ele conseguiu roubar um tênis. O outro conseguiu roubar uma bicicleta. E o terceiro filho, ele não conseguiu roubar nada. E aí, se nós que estamos de fora olharmos para essa situação, para nós, quem é que está certo e quem é que está errado, se existisse o certo e errado? Para nós, quem vocês acham que estaria certo aí nessa história? 4 pessoas voltaram para casa levando o resultado de um assalto, de um roubo que eles fizeram. E o 5º elemento dessa família não roubou nada e foi para casa. Quem vocês acham, na opinião de vocês, essa criança que não levou nada para casa de roubo, ela está certa ou ela está errada? Coloquem aí pra gente ver se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio, se vocês estão com a gente aqui. O que você diz, Reni, enquanto o pessoal escreve aí?
você disse aí, o que que você acha, na sua opinião? Na sua opinião, não na sua opinião de terapeuta, de pessoa que permeia nesse âmbito, mas no senso comum, por exemplo, de uma mulher, de mãe de família, para você, mãe de família. Talvez observando de uma forma mais superficial, estava todo mundo errado, né? O único certo é o que não tinha feito o roubo. Ah, tá, isso. A questão que eu queria era essa. Então, se a gente for olhar no superficial, pelo nosso julgamento, pelos nossos olhos, a única pessoa certa foi a que não cometeu o roubo, e os outros que cometeram o roubo estavam errados. Ok, mas aí, beleza, porque a maioria das pessoas colocaram aqui também isso, né? Elas caminharam por esse pensamento, por essa visão, de que essa criança que não roubou nada e não levou nada para casa é a pessoa dos 5 elementos, é a pessoa que está certa. Só que o que acontece? Para a consciência coletiva desta família, o que essa criança vai sentir? Ela vai se sentir culpada e não pertencente à família. E aí, o que vai acontecer com ela? Ela não tem estrutura para caminhar. Porque a família é a estrutura das crianças. Então, o errado é ela não ter roubado nesse sentido. Por quê? Porque ela não roubando, não levando nada para casa, ela vai se sentir excluída e automaticamente, quando ela está excluída, o que vai acontecer? Ela fica sem base. Então, assim, ó, nós do lado de cá, com o nosso ponto de vista, o que vai acontecer? Com o nosso ponto de vista, a gente entende que seria a única pessoa certa, como você disse. Só que não. Por quê? Porque essa criança, ela precisa do quê? Ela precisa dessa família. Entende isso? Então, essa é a consciência coletiva. E aí, essa criança, na consciência individual dela, o que acontece? Ela pesou. Vamos imaginar que na consciência, dependendo da idade dessa criança, vamos imaginar que ela já tenha uma certa consciência e veio na memória dela, veio no pensamento dela que não estava legal ela roubar. Isso seria a consciência individual dela. Só que a consciência coletiva, que é a consciência da família dela, a qual ela pertence, é o que a Cristiana colocou aqui, ó. Essa consciência coletiva tem mais força do que essa consciência individual nesse momento para ela. Então, são essas duas consciências. E a terceira consciência é a consciência universal. Nessa consciência universal, nós estamos numa frequência muito mais elevada, e aí é difícil a gente encontrar pessoas nesta frequência, né? E nessa frequência, a gente conseguiria olhar para isso e falar assim, não, ela roubou mesmo, mas tá tudo certo. Por quê? Porque tem algo por trás disso que é maior. E aí, esse por cima, essa consciência universal, ela não vai julgar essa criança que roubou. Então, essa consciência universal, ela vai olhar para todos de uma mesma maneira. Ela não vai olhar nem julgando e nem condenando, porque ela olha simplesmente os fatos e as coisas estão ali para todo mundo. Então, essas são os três tipos de consciência. A consciência individual, a consciência coletiva, que a gente pertence a várias consciências coletivas, porque a gente pertence a diferentes grupos no decorrer das nossas vidas, e essa consciência universal. Sim, tem uma pergunta aqui, ó, da Cristiana. Ela tá perguntando se a consciência universal estaria o perdão. Então, essa é uma pergunta fantástica, porque assim, ó, vamos pegar aqui vamos pegar aqui essa fala que a Rênia fez, né? De que as relações estão conturbadas e que as pessoas estão simplesmente assim, ó, com a sua essência sufocada, com a sua essência castrada, né? Ela deu o exemplo da questão
das instituições, das escolas, né? Da questão lá de priorizar alguma coisa de conhecimento, por exemplo, em matemática ou em português, em detrimento à criatividade, à expressão, à essência da própria criança, né? Então é interessante, Cristiana, porque assim, ó, essa questão, quando a gente fala de perdão, gente, lembrando que eu estou colocando o meu ponto de vista e esse ponto de vista é a partir de um dos lugares que eu ocupo e que eu tenho estudado e que eu trabalho com eles, que é a teoria sistêmica fenomenológica, ok? Então, desse lugar, a gente não trabalha com o perdão, porque a gente trabalha com a autorresponsabilidade. O que é isso? Quando a gente fala de perdão, na verdade, Cristiana, o que está acontecendo? Eu vou trazer um outro exemplo fora do que a gente está falando para a gente, para que vocês caminhem comigo nessa questão do perdão. Vamos imaginar um casal que as relações, como foi colocado, que elas não estão equilibradas, que elas não estão saudáveis, ok? E aí, por que elas não estariam saudáveis? Vamos imaginar, porque ao invés desse casal estar na consciência do coletivo dessa família, eles estão muito mais na consciência individual do que na consciência desse grupo familiar. Então, o que acontece? Vamos supor que o homem traiu essa mulher. E aí, o que vai acontecer? Aí essa mulher descobre que o marido traiu e ela vai... Aí ela descobre, mas o marido não quer sair da relação, o marido quer continuar casado, por N motivos. E aí o que acontece? Ele pede perdão para ela. O que vai acontecer nesse movimento de pedir perdão? Então aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, o homem é o vermelhinho e a mulher aqui é o amarelinho. Então, vamos imaginar que este homem traiu essa mulher. E a mulher descobre, e aí o que vai acontecer? Ele não quer sair da relação, ele quer continuar na relação. E aí, ele pede perdão para ela. Quando ele pede perdão para ela, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Qual dos dois traiu? Foi ela ou foi ele? Foi ele, certo? Então, ele teve um movimento, ele fez uma ação. E aí, quando ele volta e pede perdão para ela, é como se ele estivesse fazendo isso daqui, ó. Ok? A traição dele está aqui, ó. Tá aqui. Levanta mais um pouquinho assim, o aqui. menininho. Ui, aí. Caiu a traição dele, gente. Então, vamos lá, ó. Aqui é a traição dele. Certo? Foi ele que traiu. Então tá aqui a traição dele. Aí quando ele chega para ela e pede perdão para ela, o que ele está fazendo? Ele está passando para ela a ação dele. Entende? Foi ele que fez, foi ele que foi lá e traiu. Então essa traição é dele. Mas aí ele chega aqui e pede perdão. Quando ele pede o perdão, aquela ação que era dele, ele colocou na mulher. E aí, quando ele coloca isso na mulher, ainda tem um outro agravante, que é o seguinte: o que ele vai fazer? Ele e a sociedade espera o que dessa mulher? Que ela perdoe. Porque se ela não perdoar, vamos supor que de vítima ela passa a vilã. Porque, nossa, olha só, ela não quis perdoar esse homem, foi só uma traiçãozinha. Então, é assim que a gente trabalha a questão do perdão nesta teoria. Porque nessa teoria, aqui, a teoria sistêmica, né? Exatamente, é porque eu já tinha falado, mas é porque às vezes entra pessoa que ainda não ouviu, né? Então, nessa teoria sistêmica, essa questão da traição, a gente está falando aqui da questão dos tipos de consciência. E aí, nessa questão dos tipos de consciência, existe a consciência individual, a consciência coletiva e a consciência universal. E aí foi perguntado aqui se na consciência universal estaria o perdão. Não,
Não está o perdão, porque a gente não trabalha com perdão. Nessa consciência universal, o Criador não tem essa história de culpar e condenar alguém. Existe o fato, a pessoa foi lá e fez. Então, a gente trabalha com autorresponsabilidade. Então, se ele traiu, ele vai ficar com essa traição e não cabe à mulher perdoá-lo. O que cabe aqui nessa situação? Como que seria, então, Gleice, para resolver e harmonizar essa É isso que eu vou falar agora. Olha que maravilha! Olha que maravilha. O que acontece aqui, ó? Se isso aqui não é uma relação, gente, aqui não existem duas consciências individuais que se juntaram e formaram uma consciência coletiva, que é a consciência deste grupo familiar. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nessa situação, se ela aceita e fica com isso aqui que é dele, o que aconteceu? Essa relação, ela fica desequilibrada. Esta mulher vai ficar lá em cima no pedestal porque ela perdoou. Olha como ela é maravilhosa, ela perdoou. E ele fica pequeno. Então vai ficar assim, ó. Essa relação fica assim, ó. Um em cima e outro embaixo. Então o que vai acontecer? Ela fica neste lugar e ele fica aqui submisso. E tenham certeza, todos os momentos que forem necessários, essa mulher vai usar contra ele. Ah, mas você fez isso e eu te perdoei. Olha como ela é boa, como ela é maravilhosa. E aí, essa relação assim, ó, ela fica em desequilíbrio, ela fica em desarmonia e não tem condição de permanecer. Então, o que é que realmente vai resolver essa situação? Ele vai olhar para ela e vai falar para ela: eu traí você. Eu sinto muito. E eu assumo que é meu nesta traição e deixo com você o que é seu. Ó, ele vai assumir o que é dele, mas ele vai deixar com ela o que é dela. Por quê? Porque numa traição, numa relação onde tem duas consciências e a consciência coletiva, o que vai acontecer aqui, ó? Tem algo que é dele, e tem algo que é dela. Então aqui, ó, para que esta relação tenha uma possibilidade de continuar e de se reequilibrar, cada um deles tem que ficar com a sua parte do que gerou essa traição. Então isso é a questão da consciência coletiva dessa família. E aí, na consciência universal, o que vai acontecer? Não tem nenhum Deus ali acusando e condenando esse homem ou essa mulher. Então, ele está ali e que eles consigam olhar para esses movimentos que eles estão fazendo e se reencontrarem. Então, é cada um assumindo o que é seu na parte do que aconteceu e não colocar no outro. Por isso que a gente não trabalha e por isso que nessa consciência universal não tem essa questão de perdão. Então, vamos lá. Nós estamos hoje vivendo uma situação completamente atípica onde o mundo parou. O mundo teve que repensar os seus movimentos. O que o mundo... Não foi aqui no meu bairro, no bairro da Rênia, no seu bairro. Não. O que aconteceu? Foi uma paralisação, foi uma mudança. Olha aqui, ó. Simplesmente estava todo mundo caminhando nesta direção e de repente todo mundo teve que parar onde estava. Você não tinha a possibilidade, né, de fazer o quê? Ah, não, peraí, eu estou aqui e eu vou para ali porque eu quero alguma coisa do outro lado. Não, a situação chegou num ponto, em uma gravidade, que a gente teve que parar, né? Cada um teve que parar os seus movimentos e com essa paralisação, querendo ou não, nós vamos ter que olhar para dentro de nós. Nós vamos ter que olhar e vamos ter que nos reencontrar. E aí, dentro dessa questão dessas três consciências, a consciência individual, a consciência coletiva e a consciência universal, o que acontece?
cada um estava vivendo na sua consciência individual e nas suas diferentes consciências de grupo, e a gente não estava se dando conta, ou quem se dava conta não conseguia sair disso, e a gente não conseguia elevar o nosso nível, a gente não conseguia elevar para o outro nível, que seria um nível universal. Nesse nível universal, o que ia acontecer? Olha quantos acidentes e quantas mortes no trânsito, por conta de quê? Por conta da violência gerada porque as pessoas estavam voltadas só para essa consciência individual. Onde aquele que fez... E a correria do dia a dia, para poder focar muito no ter... Isso, né? Onde, por exemplo, ali no trânsito, se uma pessoa levava uma fechada ou uma buzinada, a outra simplesmente perseguia, chegava até o ponto onde a pessoa estava, tirava um revólver e atirava. O que é isso? É simplesmente a patologia da consciência individual. Então, cadê aquela consciência de grupo de todos que são motoristas? Porque as pessoas que dirigem, elas estão nessa consciência de grupo das pessoas que dirigem. E nessa consciência de grupo das pessoas que dirigem, existem as normas, existem as regras. E aí elas são desrespeitadas, e o que vai acontecendo? Nós que estamos de fora, que a gente vê, por exemplo, um acidente, uma coisa dessa aí, de que alguém tirou um revólver e matou outro no trânsito. O que a gente ia fazer? Nós, seres humanos, né? Todos com as nossas consciências individuais, a gente ia tomar partido. E, consequentemente, a gente ia tomar o partido da pessoa que morreu. Porque a gente ia condenar aquele que matou. Só que na consciência universal, o Criador continua olhando para esses dois seres humanos da mesma forma. Entende? E aí, o que acontece nesse resgate, nessa pandemia que a gente está vivendo, nessa situação onde nós estamos isolados? É como se a gente tivesse, eu não sei se vocês já ouviram aquela fábula do porco-espinho, que as pessoas, né, para sobreviver, elas precisaram encaixar ali naquele coletivo, independente se aquilo estava doendo ou não, até encontrar uma posição onde mesmo com os espinhos de cada um fosse possível conviver. Eu vejo que é como se a gente estivesse nesse momento não tendo mais condição de encaixar e de continuar nesses coletivos, e aí veio essa pandemia e nos deu essa possibilidade, nos deu essa oportunidade da gente trabalhar um pouco mais essas outras consciências, não só a consciência individual. O que acontece muito nesse momento, né, é que as pessoas estão entrando muito na consciência coletiva do medo. Então, essa consciência coletiva do medo, ela vai fazer com que as pessoas ajam de determinados modelos, dois lados do medo, né? Porque assim, esse medo onde paralisa, esse medo que faz com que as pessoas percam a criatividade, que faz com que elas fiquem violentas, que elas ataquem, que elas reajam, é um medo patológico. Lembrando que o medo, ele é necessário também. Se ele está de uma maneira saudável, ele nos protege. Porque, por exemplo, hoje nós adultos, a gente sabe que se a gente colocar, pegar, por exemplo, um clips, abrir aquele clips e enfiar na tomada, o que vai acontecer? A gente vai ser eletrocutado. Dependendo do nível de carga de energia que venha desse contato lá, o que vai acontecer? Pode morrer, né? Então, a gente que já cresceu, que já tem essa consciência, que a gente consegue raciocinar com esta questão, com esta situação, nós temos medo. A gente tem medo de pôr a mão
no fogo, porque a gente sabe que isso vai queimar. Então, o que acontece? Nesse sentido, o medo é saudável. Neste sentido, o medo é saudável. Isso, sim, ó, a Rênia colocou super legal aqui essa questão do medo patológico. Mas a gente tem que lembrar também esse outro lado do medo, que ele é saudável e necessário para nossa sobrevivência. Esse medo da escassez e de ficar com medo de não ter as coisas faz com que a gente entre somente na consciência coletiva e a gente esqueça da outra consciência. Aí eu vou entrar numa consciência de grupo que ela é muito grande, que é a consciência de grupo dos humanos. Nós somos seres humanos. Então, assim, ó, a minha consciência, nesse sentido, ela faz com que, ela deveria fazer com que eu reconhecesse o meu semelhante. Mas o que é que estava acontecendo e que talvez hoje, a partir desses momentos que a gente está vivendo, dessa pandemia e desse isolamento de presença com o outro, talvez faça com que a gente reconheça mais o outro, faça com que a gente valorize mais esse ser humano, esse nosso semelhante. E aí eu vou dar 2 exemplos. Um aconteceu bem antes dessa pandemia, foi ano passado, ano retrasado, não sei. Eu estava voltando para casa e minha filha Jaqueline estava no carro comigo e a gente parou ali, ó, na 10, isso ali, bem na igreja, que tem aquela igreja aqui em Goiânia, bem lá na igreja e a farmácia ali do lado esquerdo, bem ali, na 10 ali. E aí sempre tem aquelas pessoas, né, que estão ali pedindo no semáforo. E aí veio um homem pedir dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu sempre tô com alguma coisa de comer. Quando eu estava de carro, eu sempre tava com alguma coisa de comer dentro do carro, né? E eu estava com o meu sanduíche, né? Eu tinha algumas outras coisas lá e um sanduíche que eu tinha feito. E aí ele pediu dinheiro. E eu falei pra ele assim, ó: eu tenho isso daqui. E é super... E assim, é tão interessante isso, dessa questão de consciências, de tipos de consciências, que agora que eu estou aqui contando para vocês, compartilhando com vocês essa situação, esse momento que eu vivi, veio na minha memória de novo, como se eu estivesse lá naquele lugar e veio toda a cena, todas as imagens. E aí então eu dei para ele, eu falei: olha, eu tenho essa maçã, você quer? Ele falou: nossa, quero sim. E aí eu entreguei a maçã para ele. E enquanto esperava o sinaleiro abrir, eu olhei assim para baixo e vi que o meu sanduíche estava. E aí eu falei para ele: nossa, eu tenho esse sanduíche aqui que eu fiz para mim. Você quer o sanduíche? Ó, tem ovo, tem isso, tem aquilo. Ele olhou para mim e falou assim: o quê? Ovo? Não acredito, meu Deus, não acredito. Nossa, tem quanto tempo que eu não como um ovo? Meu Deus, tem certeza? Você tá me dando isso, não sei o quê. Olha, eu arrepio todinha de lembrar da cena e de compartilhar com vocês. E aí, o que aconteceu? Eu olhei pra Jaqueline e a Jaqueline começou a chorar. Por que ela começou a chorar? Porque na consciência individual dela, gente, o que é um ovo? O que é um ovo na consciência individual dessa jovem? Ela come ovo 2, 3 vezes por dia, o dia que ela quiser, a hora que ela quiser. Mas na consciência coletiva, aquela falta que aquele outro semelhante está passando, a alegria que ele ficou, foi como se ele tivesse ganhado numa loteria, como se ele tivesse ali com muito dinheiro naquela hora. E ele só tava com um sanduíche que tinha ovo. Então, assim, ó, o que é que faz com que a gente esteja nessa vida, que a gente passe por essa vida comendo do bom e do melhor, e a gente não tem coragem de dar para alguém que está com fome, que tem quanto tempo será que tinha que aquele homem não comia um ovo? Mas ele tinha a memória, porque em algum momento ele tinha comido, então ele valorizou, supervalorizou aquilo ali. Então, nessa consciência coletiva, nós estávamos muito doentes, nós estávamos muito perdidos, muito
coletiva, na verdade. Precisa ser menos egoísta, né? E aí a Gleice falou ali, ó, a gente precisa dar as mãos uns aos outros. E aí a gente precisa, nesse movimento de dar as mãos uns aos outros, a gente precisa o quê? A gente precisa dar a mão olhando na realidade para a necessidade daquele outro. Não adianta você querer fazer o que você quer. Entende isso? Dar a mão é você, antes de dar a mão, é olhar e ver o que ele está precisando. E também, além de ver o que ele está precisando, a gente precisa respeitar a liberdade e os pontos de vista dele, porque muitas vezes a gente ainda fica aqui, ó, na nossa consciência individual, e quando você vai oferecer ajuda e a pessoa não quer ajuda, você ainda acha ruim. Por quê? Porque você não conseguiu realmente fazer o que o outro queria. E aí a Cristiana tá colocando aqui, ó, que às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não consegue superar o egoísmo, né? Então aqui, ó, nesses 3 movimentos de consciência que a gente está conversando aqui, ó, que é a consciência individual, a consciência coletiva e a consciência universal, né? Nesse momento nosso de pandemia, é um momento que está nos possibilitando, que está nos presenteando com essa possibilidade da gente rever muita coisa, da gente nesse momento de calmaria da correria, porque não dá para você sair correndo mais para ir trabalhar, para fazer 1001 coisas, então você está na calmaria, no seu isolamento. O que vai acontecer? A gente agora tem essa possibilidade de fazer o quê? De rever muitas coisas e dar passos diferentes. E aí eu falei que eu ia colocar aqui um outro exemplo sobre essa questão das consciências, né? Consciência individual e a consciência coletiva e a consciência de grupo, né? Eu moro aqui, ó, de frente para uma praça, e aqui tem diferentes animais, cachorros aqui, que eles ficam aqui porque as pessoas acabam dando comida para eles, então eles vão ficando. Então, tem sempre uma rotatividade e uma permanência de cachorros diferentes aqui. E aí, tem bem ali, ó, na rua de cá, da praça, tem uma vasilha com água. Para quem? Para os cachorros. E aí, quando foi na semana retrasada, tem um morador de rua, um mendigo, que assim, ó, ele anda aqui o bairro todo, ele sobe, ele desce várias vezes no dia, e aí eu simplesmente cheguei até a janela e olhei, ele estava mexendo na vasilha de água do cachorro. E aí eu falei, caraca, ele está bebendo a água do cachorro. Aí eu chamei, né, gritei, falei, ei, vem cá, não sei o quê. Ele não me ouviu, ou ele fez que não me ouviu. Não vamos entrar no mérito da questão. E foi embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caraca, né, pensa, um semelhante meu, um ser humano, né, eu estou aqui dentro de casa, estou isolada, tudo bem, estou fazendo a minha parte, né, para que as coisas esse vírus não se espalhe, mas tem um ser humano ali que está passando a necessidade, ele está com sede, porque ele chegou no ponto que ele foi beber na vasilha de água do cachorro da rua. Tem muita gente passando sede. Exatamente. E aí, deixa eu só concluir aqui. O que aconteceu? Quando foi esta semana, minha filha, Tayane, chegou aqui nessa janela e olhou e falou assim, mãe, aquele mendigo que passa aqui, ó, aquele que a gente já conhece, ele tá bebendo água do cachorro. Aí eu falei, de novo? Não é possível. Aí eu cheguei até na janela e gritei, e ele olhou pra mim. No que ele olhou pra mim, eu fiz assim pra ele. E aí ele viu e veio, chegou até aqui a minha janela, nessa janela. E eu falei pra ele assim, ó, você está com sede? E ele disse, estou. Falei pra ele, então nós vamos combinar uma coisa. Sempre que você tiver com sede ou com fome, você vem aqui na minha janela que eu vou arrumar alguma coisa pra você comer e pra beber.
Aí o que eu fiz? Fui ali, peguei água, coloquei numa garrafa para ele, coloquei, o que foi que eu coloquei? Salada de fruta numa vasilhinha, lembrando que eu sabia que essa vasilha não ia voltar, e nem a colherzinha. Coloquei pra ele, aí a Tayane pegou lá um pacote de bolacha de sal e um guaranazinho pequeno e deu pra ele. E aí, a gente deu pra ele e ele ficou aqui na janela, né? Aí eu falei pra ele assim, pronto, já pode comer e tal. E aí ele pegou e falou, ah, tá, de boa, de boa. Aí como estava difícil pra ele carregar, eu peguei uma sacola, falei, isso aqui é uma sacola pra colocar? E colocou tudo e ele foi embora. Ou seja, isso é dar a mão. Não é querer fazer, ficar julgando, querer falar um monte de coisa e falar que o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ficar dentro de casa ou tem que ir para a rua, tem que voltar às atividades normais. Voltar à atividade normal? Olhar para esse homem, para esse meu semelhante e simplesmente não fazer nada? Seria isso? Porque era isso que estava acontecendo anteriormente. As pessoas não tinham tempo nem para parar e ver o que seu semelhante estava fazendo, a necessidade que ele estava passando. Será que essa pandemia, que esse momento que a gente está vivendo, nós estamos realmente aproveitando isso e aproveitando as oportunidades que chegam para gente realmente ser um ser humano pelo menos 1% melhor hoje do que a gente foi ontem? Será que nós estamos realmente prestando atenção que a gente precisa exacerbar essa consciência coletiva e não a individual? Eu fico pensando e me questionando aqui, ó, como é que os feirantes estão passando? Porque os feirantes, eles não trabalham só na feira aqui da Vila Redenção no domingo, não. Cada dia eles trabalham em um bairro diferente. Como é que eles estão sobrevivendo? Então, quando eu penso nisso, eu penso que eu preciso fazer alguma coisa. Não só pelo individual, mas pelo coletivo. Difícil dar ajuda. O que você chama de difícil? Porque se você está numa situação, você pode ter certeza que tem inúmeras pessoas que estão em uma situação onde você tem alguma coisa para contribuir com essa pessoa. Então, olha por outro ângulo e quebra a resistência dessa dificuldade, porque isto é o passo para a gente melhorar a nossa consciência coletiva, para a gente ressignificar. Acabou. Que presente foi esse de em plena live aqui, a gente falando de consciência individual, consciência coletiva e consciência universal. Me chega uma pessoa aqui, ó, na minha janela, perguntando se eu podia dar um galho de manjericão do manjericão que eu plantei na praça. E olha só, essa questão de estar difícil estender a mão é um engano, porque como a Rênia colocou aqui, ó, tem diferentes maneiras de você estender a mão. Então, assim, ó, é pensar nessa consciência coletiva e ver o que é que pode ser feito para que a gente possa ajudar outras pessoas. Porque elas provavelmente têm alguém que está passando alguma necessidade, alguma coisa que de repente eu possa contribuir. E isso é estender a mão. Por exemplo, quando eu plantei ali na praça o manjericão, a erva cidreira, o tomatinho, a babosa, várias coisas, eu plantei. E eu não sabia, eu não sei nem quem é essa pessoa. Mas, assim, ó, a partir dessas plantas que eu coloquei ali na praça, diferentes pessoas têm vindo até mim e têm pedido para trabalhar ansiedade, para trabalhar insônia, para trabalhar medo, para trabalhar diferentes situações. Essa que veio pedir o manjericão agora, ela vai fazer um xarope para a filha dela. Na consciência individual, essa pessoa não viria aqui me pedir o galho de manjericão, porque está plantado na praça. E a praça, ela é coletiva. Mas eu fiz isso para cuidar e pensando realmente em servir. Pensando nessa questão de servir com amor sem pensar a quem. Entende? E aí, ela entrou no quê? Ela entrou na consciência coletiva. Por que ela entrou na consciência coletiva?
Porque não foi ela que plantou. Está na praça, mas ela sabe que existe alguém, que tem alguém que está cuidando daquilo lá. Então ela não chegou lá e meteu a mão. Ela não chegou lá e arrancou. Eu não ia nem ver, gente. Eu não ia nem ver. O que que ela fez? Ela saiu da consciência individual e ela veio para a consciência coletiva e ela veio pedir. Aí, detalhe, ela está em uma outra consciência coletiva. Qual é? Da família dela. Ela veio pedir porque ela vai fazer um remédio para a filha dela. Então, é outra consciência de grupo, que é a consciência de grupo do grupo familiar dela. Que a gente possa entender que existem inúmeras coisas que a gente pode fazer que vai sim contribuir com o outro. Esse eu não peguei na mão dela. Eu não fui lá, eu não precisei pegar na mão dela, eu não precisei abraçar. Mas eu estendi a mão para ela. E esse movimento de ter estendido a mão para ela agora, nesse exato momento que ela apareceu aqui, ele iniciou há tempos atrás, há mais de meses atrás, quando eu plantei na Praça o Manjericão. Coisa maravilhosa. Eu estou aqui falando com vocês, né? Então nós estamos nessa consciência coletiva da live. Nós estamos nessa consciência coletiva aqui, né? Todos que estão aqui participando. E aí, quando a mulher chegou aqui e pediu, eu até falei para vocês, espera aí só um pouquinho que eu vou dar para ela. Eu ia, na verdade, era dar a tesoura para ela ir lá pegar. A minha filha, Tayane, que estava lá no quarto, que também estava participando da live, o que que ela fez? Na consciência coletiva, ela saiu do quarto sem eu falar nada com ela, sem eu pedir. Ela saiu, veio aqui, pegou a tesoura, entregou para a mulher e ela foi lá tirar. Então, olha que maravilha! E isso, a Tayane estendeu a mão para essa mulher, tanto quanto eu. E outra, ela ainda... indiretamente, ela ainda estendeu a mão para a filha dessa mulher que vai receber esse remédio. Olha o que é a consciência coletiva, como ela vai simplesmente elevando e agregando mais pessoas. Então, vocês imaginam se a gente trouxer o maior número de pessoas possível para essa consciência coletiva. Só, essa questão... a gente entra num outro item que, quando a gente fala de consciência individual, de consciência coletiva e de consciência universal, então vamos lá. Às vezes você quer ajudar alguém, mas essa pessoa está numa consciência coletiva e nessa consciência coletiva dela não permite ela receber a sua ajuda. Porque se ela recebe a sua ajuda, ela sai, ela perde aquele lugar dela, naquele núcleo familiar dela, que é a base dela. Então, você que está tentando estender a mão, você que está tentando ajudar e as pessoas estão se negando a receber ajuda, dá um passo para trás. Espera a pessoa pedir ajuda. Espera. Porque quando o mendigo vai ali e ele começa a pegar aquela vasilha de água do cachorro e ele começa a tomar, ele está me pedindo ajuda. Se eu não tivesse visto isso, se ele não tivesse manifestado a sede dele, quem sou eu para julgar que ele está com sede e ir lá querer oferecer? Eu sei que tem pouco tempo que me dado aqui para responder isso, mas eu vou contar um exemplo aqui para vocês, assim, que sabe, que mexeu muito comigo. Eu estava em São Paulo fazendo um treinamento, e aí eu estava lá no lugar e tudo mais, e a gente ia sair, eu ia sair com mais duas amigas que estavam lá, porque a gente ia sair, ia passear lá em São Paulo, né? E aí o que eu fiz? Como a gente ia sair, eu preparei 2 sanduíches no café da manhã e falei, eu vou levar, porque assim, eu não sei o que eu vou encontrar na rua, não gosto muito de comer qualquer coisa, então eu preparei esses 2 sanduíches para levar. Beleza, e aí quando a gente estava andando lá na avenida de São Paulo, tinha uma ilha e tinha um senhor nessa ilha, sentado, caiu aqui, pera lá, tinha um senhor nessa ilha, sentado em cima de uma caixa e com as coisas dele ali do lado, tipo assim, não tinha para onde ir e tudo mais. Ele estava sentado lá assim, pensativo, olhando.
O que que eu fiz? Eu atravessei a rua, eu fui lá e ofereci para ele os 2 sanduíches que eu tinha feito para eu comer. Ele olhou dentro dos meus olhos e fez assim, ó. Não, obrigada. Eu abaixei a cabeça, eu atravessei de volta e eu pensei naquele momento, mas que pessoa é essa? Tá ali daquele jeito, jogada assim, sem eira nem beira. Eu estou oferecendo para ele comida e ele está se negando a pegar a comida. Quem ele é? Quem ele acha que ele é? Não, não é quem ele acha que ele é. Quem eu acho que eu sou para querer que ele esteja com fome, para que ele pegue os sanduíches que eu fiz para eu comer, porque aí, nossa, olha só como eu sou boazinha. Eu simplesmente fiz o sanduíche para eu comer, mas eu abri mão dos meus sanduíches porque aquela pessoa estava com fome. Aquela pessoa não estava com fome. Se ela não estava com fome, ela não pegou o sanduíche. E eu, nesse momento, a minha ficha caiu e eu falei para mim mesma, puta que pariu, quanta arrogância, hein, dona Gleice Arruda? Quanta arrogância, esse homem te pediu ajuda? Se ele não te pediu ajuda, por que que você foi lá enfiar ajuda nele? Agora, será que ele não estaria precisando de alguma coisa que talvez eu também pudesse ajudar? Mas eu fiz o quê? Eu cheguei com o meu julgamento e com a minha ação. E eu invadi. Por que que eu não cheguei, me apresentei e falei e perguntei para ele se ele estava precisando de alguma coisa para ver se eu podia? Não, o fato dele estar naquela ilha, naquela situação, naquela posição, eu já olhei, já julguei e já fiz um movimento. Que poderia ajudar, eu fiz um movimento que não era o que ele queria. E aí eu ainda, num primeiro momento, ainda o culpo. Ainda o julgo ainda ficou ofendido porque ele não quis a sua ajuda, né, Gleice? Ainda me ofendi, né, com a resposta dele, mas graças a Deus que o que eu fiz? Eu olhei para mim. Por que que eu fiz isso de ir lá simplesmente oferecer algo que ele não tinha me pedido? E isso não fez com que eu parasse de estender a mão. Não fez. Só me fez olhar um pouco mais para dentro de mim mesma e ver que os meus movimentos precisam estar em sintonia com o meu próximo.